mais uma vez. Estou abrindo essa live. Estou alegre, meu Deus, por fazer os 30 dias de jejum de 24 horas. 30 dias, meu Deus, de só almoçando uma vez. É duro, meu povo. Abrir novamente mais 30 dias, até o dia 30 de dezembro, meio-dia inteiro. Pedindo ao Deus só sabedoria. Você eu preciso ter sabedoria. Pedindo a Deus inteligência, visão espiritual. E eu vou dividir minha bênção com vocês. Você receba tudo que tiver aqui, em nome de Jesus. Pedaço da bênção. Ó, ele vai tirar o cara de lá. O cara vai voar de lá. Se ele não morrer. Presta atenção. A Igreja Pentecostal, a voz de Deus que liberta, o apóstolo Fernando e a bispa Simone. Tenham cuidado, meu povo. Estamos dentro de uma revolução. Vai haver sangue. Pela desobediência do povo, sem acreditar em Deus. Não sei qual o dia, mas vai haver sangue. Vamos lá. Levítico capítulo 14, versículo 7. Preste atenção. Aspergirá 7 vezes. Isso aqui é o livro de Levítico, contando, é uma história bíblica. Aqui é do povo de Israel. Você tem que entender que isso aqui é Deus mostrando a eles a bênção deles. Aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. Capítulo 14, versículo 8. Aquele que tem de ser purificado, lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos, se bandeirá com água, e estava puro, depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todos os seus cabelos, a cabeça, a borba e as sobrancelhas. Rapará todo o pelo, lavará as suas roupas, banhará o corpo com água e estará puro. No 8º dia pegará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito, 1 ano e 6 litros de mel, 6 litros de milho, farinha para ofertar de cereais, amassada com azeite e separadamente um pouco de azeite. Um sacerdote que fazer a purificação e apresentará o homem que houve de purificar-se essas coisas diante do Senhor. A porta da tenda do encontro pegará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pelo culpa, juntamente com o copo de azeite
moverá por oferta movida diante do Senhor. Depois matará o cordeiro e o larga, onde são mortos os animais da oferta pelo pecado e do holocausto. Você está vendo? Que tudo que Deus faz, você tem que pagar. Tem que devolver. Se não devolver, tem que fazer as promessas e cumprir. Você vê quando eles atacaram a cidade de, de Jericó, Deus disse a eles: queima tudo, mata todo mundo. Só uma casa, que era casa de prostituição, porque guardou o povo de Deus, foi quem escapou. E Deus disse: não leva nada, sim, o ouro e a prata que tiver lá dentro. Mata jumento, mata ovelha, mata bode, mata boi, mata gente, mata tudo. Deus mandou matar o quê? Tudo. Aí vocês brincam com Deus, pensando que Deus é brincadeira. Holocausto, no lugar santo, porque tanto oferta pela culpa como oferta pelo pecado são para os sacerdotes, são coisas santíssimas. E o sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também pegará o copo de azeite, derramará um pouco na palma da própria mão esquerda, molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda. Daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes diante do Senhor. Do restante do azeite que está na mão, e o sacerdote, porém, um pouco sobre a ponta da orelha direita, daquele que também purificará-se sobre o polegar das suas mãos direitas e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa, e o restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça daquele que tem da purificação. Sim, assim os sacerdotes foram inspecionados por aquele diante do Senhor. Olha, gente, vocês que estão do outro lado, vocês que estão aqui ouvindo, é difícil vocês entenderem. Você vê que Jericó era uma cidade grande, rica, tinha mais de 100 mil pessoas. Toda a riqueza foi levada, entregue na mão de quem? De Deus. Deus matou tudo, acabou com tudo. E nenhum sacerdote ficou com nada. Tudo foi entregue na mão de Deus. Capítulo 14, versículo 19. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará a expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza. Depois matará o animal do holocausto e oferecerá com oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, este ficará puro. Se for pobre, as suas porções não lhe permitirá trazer também. Pegará um cordeiro para oferta pela culpa,
como oferta movida para fazer expiação por ele, e 2 litros de milho, farinha amassada com azeite, para oferta de cereais. Um pouco de azeite, 2 rolinhas, 2 pombinhos, segundo as suas posses, 2 quais uma será para oferta pelo pecado e outro pelo holocausto. No 8º dia da sua purificação, trairá isso aos sacerdotes, à porta da tenda da consagração, do encontro diante do Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa e o copo de azeite e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Então o sacerdote matará o cordeiro da oferta pela culpa, pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porém sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se. Sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito, derramará um pouco de azeite na palma da própria mão esquerda, e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. Então, do azeite que está na sua mão, o sacerdote, para um pouco, na ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então, gente, observe, tudo de Deus é sagrado. Se teu pedaço de terra ali é de Deus, aquela região fica o quê? Sagrada. Só vai mudar. Aquele povo vão ser abençoados? Vão. Porque ali você está oferecendo a quem? A Deus. Consagrou a Deus, né? Consagrou a Deus. Por cima do sangue da oferta pela culpa, o restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele, porém, sobre a cabeça do que tem de purificar-se para fazer expiação por ele diante do Senhor. Oferecer uma das rolinhas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses. Será um para oferta pelo pecado e outro pelo holocausto, além da oferta de cereais, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se diante do Senhor. Esta é a lei a respeito daquele em quem está a praga da lepra, cujo posse não lhe permitirá o que é preciso para a sua purificação. Olha, gente, eu estava aqui e Deus falando comigo. Vocês acham chato isso aqui, não é? Mas quando vai para a casa do macumbeiro, que ele vai fazer um corte, é dessa mesma maneira, gente. Essa mesma coisa, meu povo de Deus. Só muda os animais. Na casa de Exu, não recebe cordeiro, não recebe touro, só recebe cabrito, cabrita e galinha e galo. Vê se para Deus recebe isso. Muito pouco. A lei a respeito do mofo em uma casa. Ó. A casa de vocês que tem mofo, se preparem.
se prepara a limpar, a fazer qualquer coisa, porque não é certo. O Senhor disse a Moisés e Arão: quando você entrarem na casa de Canaã, que lhe darei por herança, eu enviei a praga do mofo. A praga de quê? Do mofo. Está vendo aí, meu povo? Alguma casa da terra que vocês passarão, possuir, o dono da casa fará saber aos sacerdotes, dizendo: parece-me que existe algum como que uma praga em minha casa. O sacerdote ordenará que se esfagisse a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminada tudo que está na casa, pois o sacerdote virá para examinar a casa, examinar a praga e se as paredes. Vocês estão vendo aí? Quantas vezes eu já falei a vocês disso aqui? Quantas vezes, hein, Júlio? Quantas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes. O sistema é limpar e pintar. Caiar até com calma. Quando ele diz: da casa há manchas esverdeadas ou vermelhada. Parece mais fundo do que a parede. Então os sacerdotes sairá da casa e fechará por 7 dias. No 7º dia o sacerdote voltará a examinar a casa. Se notar que a praga, se ela entrou nas paredes da casa, ela ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga e que as lance fora da cidade, em um lugar impuro, e fará raspar a casa por dentro, ao redor e ao pó que houverá raspado. Lançarão fora da cidade, em um lugar impuro. Depois pegarão outra pedra e os colocarão no lugar das primeiras e o rebocarão a casa com outras argamassa. Argamassa, ó! Já existiu o quê? Argamassa. Aí o cara pensa que é de hoje, né, vô? Milhões de anos. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspadas a casa, de novo rebocar. Então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga tiver se alastrado pela casa, há nela mofo que se espalhará, esta impura. O sacerdote mandará derrubar a casa, e as paredes, e as madeiras, bem como todo o reboco da casa, se lavará, tudo para fora da cidade, e um lugar impuro. Aquele que entrar na casa, enquanto está fechada, ficará impuro até a tarde. Também o que se deitar na casa, terá de lavar as suas roupas. A quem nela come, terá de lavar as suas roupas. Porém, se o sacerdote entrar na casa, examinar e verificar que a praga não se alastrou,
pela casa, depois que ela foi rebocada, os sacerdotes o declarar puro, porque a praga está curada, para purificar a sua casa. Pegará duas aves madeiras de cedro, pano escarlecido e esopo, e matará uma ave em um vaso de barro sobre a água corrente. Olha, a mesma coisa que faz aonde? No candomblé com as aves. Galinha não é aves? Frango não é aves? Depois pegará a madeira de cedro impuro e o pano escandaleci, e a ave que fizer viva os molhará no sangue da ave que foi morta. Nas águas correntes expingirá a casa 7 vezes, assim purificará aquela casa com o sangue da ave, com que a água corrente, com as aves que ficou viva, com a madeira de cedro, com esopos e com o pano escandalece. Então soltará a ave que ficou viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e ficará pura. Esta é a lei para todos os tipos de praga, de lepra, de necócia, de fato, das roupas e das calças e das enxução, da postura e das manchas lastrosas, para ensinar quando alguma coisa pura ou impura. Esta é a lei a respeito da lepra. Então, vocês acham, minha gente, que a lepra não pode voltar? Pode. Pode, porque a lepra é uma praga de Deus. É uma praga de Deus. Ninguém pensa que não é, não. Que é a impureza do homem e da mulher. Capítulos 15. O Senhor disse a Moisés e Arão. É o Senhor, viu? Não sou eu. Preste atenção. Fala aos filhos de Israel e diga-lhe: qualquer homem que tiver sexo semanal do seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Olha aqui. Vou repetir, viu? Isso é muito importante para as mulheres e para os homens. O Senhor disse a Moisés. Estão ouvindo, meu povo, lá fora? Por que é que as igrejas não diz? Não mostra. Por que elas não mostram a direção de Deus? O que Deus quer. Quando ele diz assim: o Senhor disse a Moisés e Arão: fale aos filhos de Israel e diga-lhe: qualquer homem que tiver fluxo semanal do seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Este, pois, será a sua impureza por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza fluxo, ou se o seu corpo estanca, este é a sua impureza. Toda cama em que se deitar, o que tiver sexo ficará impuro, e todo sobre que ele se assentar ficará impuro. Quem tocar na carne dele terá de lavar as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar sobre aquele em que se havia assentado, o homem que tem o fluxo, lavará as suas roupas e se banhará em água,
e ficará impuro até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem fluxo, lavará as suas roupas e se banhará em águas e ficará impuro até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa pura, essa pessoa lavará a sua roupa e se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também toda sela em que cavalo, o que tem fluxo, ficará impuro. Quem tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele, ficará impuro. Impuro até a tarde. E aquele que lavar alguma dessas coisas, lavará as suas roupas. Se banhará em águas e ficará impuro até a tarde. Também todo aquele em quem tocar e tiver fluxo, sem lavar das suas mãos com águas, lavará as suas roupas. Se também em água ficará impuro até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem fluxo será quebrado. Porém, todo vaso de madeira será levado com água. Vocês estão vendo qual é a ordem de Deus? Vocês estão vendo, meu povo, do lado lá? Por que é que vocês não conseguem as coisas? Porque você leva as coisas, não leva as coisas a sério. Você leva as coisas em quê? Não é brincadeira, vô. E Deus não é brincadeira, não. Isso aqui, meu irmão, para vocês, minha irmã, é uma aula que vocês estão assistindo. Isso aqui é uma escola. Porque as igrejas não pregam isso, não. Eles têm medo da verdade. Quando, pois, quem tem o fluxo estiver puro dela, serão contados 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas roupas, banhará o corpo em água corrente e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhas, virá diante do Senhor. A pomba da tenda do encontro e os dará aos sacerdotes. Este os oferecerá, um para oferta pelo pecado e outro para o holocausto. Assim o sacerdote ficará por ele, expressão dos seus sexos, seu fluxo diante do Senhor. Diga, gente, é completo. Lê a Bíblia. Todo mundo diz que lê. Todo mundo diz que conhece a Bíblia, né? Vocês conheciam disso? Quem de vocês que conhecia disso? Quem de vocês que está do outro lado que conhecia isso? Aqui é a Bíblia. Aqui, Bíblia Sagrada. Letras, olha, é a Bíblia que eu estou pregando. É o Evangelho. Nesses idiotas que estão aí, diz que fez teologia para ter uma porra de um anel no dedo. Isso não vale nada para Deus, não. Porque a Bíblia diz que teologia não existe, não está na Bíblia. E coisa que não está na Bíblia não é válida para Deus. A Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Quer dizer, você bota um anel no dedo para se humilhar os outros, para pisar nos outros, dizendo que é doutor, dizendo que é isso, dizendo que é aquilo. Não vale nada para Deus. O que vale para Deus é a obediência à lei. Faça obediência à lei. Tenha obediência a Deus. Busca Deus. Ó, tem gente como o Júnior, como um irmão que está há muito tempo já. Como tem gente aqui que está há muito tempo com a gente. Se fizer como Deus manda certinho,
Sua bênção está na porta, cara, velho. Não tem pra onde. Manda fazer macumba, manda fazer feitiçaria, não atinge. Porque você está coberto, lavado pelo sangue de Jesus. Por esse sangue tanto que é oferecido aqui. É por isso que a Bíblia fala tanto de sangue. Vê se ela fala fora do sangue. Não fala. Muita gente briga por porcaria, por herança, por isso, por aquilo. Ninguém é dono de nada, não. Se você é uma pessoa boa, está na sua propriedade, alguém quer tomar a sua propriedade, alguém quer tomar isso, Deus toma as providências na hora. E não demora não, cabra velho. Quebra pescoço de gente, pinta e borda, toca fogo em casa, adoece, deixa o cabra doido. Manda tirar, cativoseiro, tirar, quando é a mão de Deus pesando. E Deus pesa, filho. Deus pesa. Não adianta dizer que Deus não pesa, não, que Deus pesa a mão. Para mim, para qualquer aqueles que desobedecer a Ele. Eu não estou livre disso, não. E eu sou pior do que vocês, que a Bíblia diz que é melhor não conhecer do que é melhor não conhecer. Melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. E eu conheço o Evangelho. Isso aqui tudo eu sei. É porque eu esqueço que é muita coisa, não dá para se lembrar milhões e milhões de passagens. Quem vai se lembrar? Não se lembra. Se lembra daqueles casos mais profundos que se lembra. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dás hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal, que teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória. Para sempre. Amém. Obrigado, boa noite. Está vendo? Vocês estão vendo? Você está vendo, moço? Você está vendo que a gente não somos nada?